Olá pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula. Nessa videoaula vamos dar sequência aí no nosso curso de Lógica de Programação. Bom, então a gente está aprendendo estruturas de condição, se e senão, de formas onde essas estruturas são estruturas ainda simples, tá? Não estamos utilizando elas de forma encadeada ou sequencial. Às vezes usamos uma ou outra sequencial, mas a gente ainda vai definir as diferenças. E nessa aula eu vou estar mostrando para vocês mais um exemplo utilizando estruturas de condição se e senão com cláusula e ou. Tá? Em anexo com o curso vai seguir esta lista aqui de exercícios, onde vocês podem utilizá-los para tentar melhorar aí os conhecimentos em programação, tá? Então vai em anexo aí na pastinha, uma pasta chamada exercícios. E aqui são os exercícios, uma lista de algoritmos. Bom, eu vou pegar um desses exercícios e fazer aqui na aula para estar exemplificando mais um programa utilizando estrutura de condição se e cláusula e ou. Então vamos fazer esse exercício número 7. Dados três valores x, y e z, verifique se eles podem ser comprimentos do lado de um triângulo. Então a gente vai verificar se esses três valores formam um triângulo. Se forem, verificar se é um triângulo equilátero, isósceles e escalenos. Se eles não formarem um triângulo, escrever uma mensagem avisando aí que não formou um triângulo. Então a gente vai verificar se os três valores informados podem formar algum tipo de triângulo. Caso eles possam formar, a gente vai verificar se ele é equilátero, isósceles ou escaleno. E caso não forme, a gente vai informar uma mensagem: ó, os valores não formam um triângulo. O comprimento de cada lado de um triângulo é menor que a soma dos outros dois lados. Então essa daqui é a condição para existir um triângulo. Para esse triângulo ser equilátero, pelo menos o comprimento dos três lados tem que ser iguais. Para ser isósceles, pelo menos dois lados tem que ser iguais. E escaleno não tem o comprimento de nenhum dos lados iguais, são três lados diferentes. Então vamos lá, né? Vamos implementar esse algoritmo aqui. Então vou vir aqui no nosso Visual G, vou colocar aqui o nome, algoritmo. Vou dar o nome de algoritmo triângulo, que é o exercício 9 aí, no exercício 7, perdão, da nossa lista. Bom, voltando aqui para a nossa lista, o que esse programa vai precisar? De receber três valores. O valor de uma medida x, de uma medida y e de uma medida z. Tá? E verificar se eles formam comprimentos de um triângulo. Esses valores, eles podem ser valores aí reais ou inteiros, tá? Depende da perspectiva que a gente for adotar. Como a gente está falando de medida, eu posso ter medidas quebradas, por exemplo, 1,5 cm, 2 centímetros e 700, e 0,7, né? 2 centímetros, 0,7 e assim por diante. Então, a gente vai utilizar essas medidas como sendo do tipo real. Então, eu vou ter x, y e z do tipo real por se tratarem de medidas. E agora o meu algoritmo ele vai fazer a leitura desses três valores. Então vamos fazer aqui um escreval para informar uma mensagem para o usuário. E dentro desse escreval informe o valor de x. E aqui ele vai lá, leia x. Bom, a gente vai fazer a mesma coisa para os demais valores, para o y e para o z. Então vou copiar e vou colar mais dois aqui, só alterar. Vou fazer para o y, vou ler y, vou fazer para o z e vou ler z.
Bom, feito isso, feita a leitura dos três triângulos, eu vou verificar, deixa eu já ir salvando aqui na nossa pastinha, onde está salvo aí o curso, para a gente já ficar com ele aqui, com esse exercício lá salvo. Então tá aqui, os códigos fontes, aula, vou colocar assim, aula 10, para vocês saberem que é o algoritmo referente aí à aula 10. Bom, aqui eu também vou colocar uma anotação referente ao exercícios 7 da lista. Joia. Feita essa leitura, a gente vai continuar seguindo as regras apresentadas aqui no nosso enunciado. Então, para formar um triângulo, o comprimento de cada lado de um triângulo tem que ser menor que a soma dos outros dois lados. Então, um lado sozinho, ele tem que medir menos do que a soma dos outros dois. Então, vamos montar a condição para que isso ocorra. Então, se o x mais o y for menor que o lado que sobra, que é o z, e, no caso aqui, o y mais o z for menor que o x e o x mais e for menor que o y, então isso daqui vai formar um triângulo. Então veja só, a soma de dois lados tem que ser maior do que o lado que não entrou na soma, ou seja, o lado que ficou de fora. Então, se x mais y for maior que z, temos um triângulo. Ou se y mais z for maior que x, temos um triângulo. Ou se x mais y for maior que y, aliás, se x mais z for maior que y, temos o triângulo. Então aqui tem um erro, né? Não é o sinal de menor, mas sim de maior. Então a soma de dois lados tem que ser maior do que o lado que ficou de fora dessa soma. Então, tá aqui, seguindo aqui. Então o comprimento de cada um dos lados é menor do que a soma dos outros dois lados. Perfeito. Feito isso, caso isso daqui for verdade, beleza, ele vai executar o que a gente vai programar aqui. Se não, se isso daqui for mentira, ele vai fazer um escreval informando que os lados, os valores informados não formam um triângulo. Certo? Então, beleza. Tá aqui. E agora, caso eles formem um triângulo, vamos fazer aqui um fim C, já para finalizar essa condição. E caso isso daqui seja verdade, existe um triângulo, então eu vou entrar nesse laço, e se existir um triângulo, entrar nessa condição, e se existir um triângulo, eu vou classificar ele. Então, eu vou ter a primeira classificação. C. Para mim ter o triângulo equilátero, o comprimento dos três lados tem que ser iguais. Então aqui, ó, vou colocar até uma anotação, depois eu vou anotar todo, na verdade, o programa, para a gente ir entendendo. Então, já vou ir deixando, na verdade, as anotações prontas. Aqui, ele só vai entrar, ele vai fazer a verificação nesse laço C, verifica. Vou pôr aqui na frente, verifica se os lados formam um triângulo. Bom, joia. Aqui se forma um triângulo ou tem aquela história. Tem que ter os três lados iguais para mim ter um triângulo equilátero. Então vamos lá. Se o x foi igual ao y e
Se o y for igual ao z e se o x for igual a z, então ele vai informar, ele vai escrever que o triângulo é equilátero. Então, escreval equilátero. Equilátero. Lembrando que estamos seguindo lá o enunciado. Então, aqui, ó, verifica se os três lados são iguais. Ou seja, se for iguais, eles vão ser equiláteros. Se não for iguais, se eles não forem iguais, vamos verificar qual que é a outra condição. Então, se não for escaleno, ele é isósceles. Então, tem comprimentos de dois lados iguais. Então, percebam que aqui a gente usou o E. Então, para ele ser equilátero, eu tenho que ter o x igual ao y e o y igual ao z e o x igual ao z, para que isso daqui seja um triângulo equilátero. Ou seja, se o x for igual ao y e o y igual ao z, obviamente a gente tem o x igual a z. Mas vamos colocar as três condições aqui, porque dessa forma eu garanto que os três lados sejam exatamente iguais. Mas eu tenho a outra condição. Se somente dois lados forem iguais, também formam um triângulo equilátero. Então, se x for igual ao y, então eu garanti dois lados iguais. Ou eu tenho uma outra condição. O y pode ser igual ao z. Também eu tenho um outro tipo de triângulo. Eu também tenho uma condição que forma um triângulo. Ou eu tenho x sendo igual a z. E aqui eu tenho outra condição que me gera um triângulo. Bom, mas que triângulo é esse? Então, vendo aqui, ó, tem o comprimento de pelo menos dois lados iguais, é o isósceles. Então, vamos escrever aqui que eu estou formando um triângulo isósceles. Escreval isósceles. Certo? Ainda temos uma outra condição. Se eu tiver os três lados diferentes, ou seja, se o x for diferente, o sinal de diferente ele é demonstrado dentro de algoritmos desta forma, uma seta para trás, outra para frente, uma abre tag e fecha tag. Então, se o x for diferente do y e o x for diferente do z e o y for diferente do z, isso quer dizer que eu tenho, então, um triângulo escaleno, que é esse último aqui, ó. Tem os comprimentos dos três lados diferentes. Então, escreval escaleno. Vamos continuar colocando aqui as nossas anotações. Então, nessa condição aqui eu verifico se os três lados são iguais. Nessa outra condição aqui eu verifico se dois lados são iguais. E na última condição eu verifico se todos os lados são diferentes. Verifica se todos os lados são diferentes. E aqui então eu tenho triângulo escaleno. Terminando aqui, eu tenho que colocar os fins Cs. Utilizamos 1, 2, 3 fins Cs dentro dessa outra condição. Fim C e fim C. Bom, esse daqui é o nosso algoritmo que faz a classificação de um triângulo. Então, lembrando, ele vai receber aqui três valores.
x, y e z, que são medidas de um triângulo. Então, vou fazer a leitura desses três valores. Por ser medidas, pode ser do tipo real. Feito isso, eu preciso verificar se os lados formam um triângulo. Para um lado formar um triângulo, o exercício me fala que a soma de dois lados tem que ser maior do que o lado que falta. Ou um lado tem que ser menor do que a soma dos outros dois. Então, eu fiz essa condição, tá? Que vai verificar se forma um triângulo. Caso formar, eu vou executar a classificação do triângulo. Se não formar, então, se eu verificar que esses lados não formam um triângulo, ele vai escrever que os valores informados não formam um triângulo. Se formar, eu vou entrar aqui na minha condição e vou verificar que tipo de triângulo ele forma. Então, caso ele seja equilátero, os três lados têm que ser iguais, como o nosso enunciado disse. Então, eu verifico se x é igual a y, se y é igual a z e se x é igual a z. Ele só vai entrar nessa opção se essas três condições forem verdadeiras, por causa da nossa cláusula E, que obriga que as três condições sejam verdadeiras. Dessa forma, eu garanto que os três lados são iguais e que o triângulo ele é do tipo equilátero. Se não, o nosso enunciado diz que o triângulo pode ter dois lados iguais, e aí ele é um triângulo do tipo isósceles. Nesse caso, eu tenho uma condição onde eu verifico se o x é igual a y, seria uma condição que teria o isósceles, ou o y igual a z, outra condição que eu teria isósceles, ou o x igual a z, outra condição que eu teria isósceles. Então, verifica se dois lados pelo menos são iguais. Utilizo ou, porque agora eu não preciso que os três lados sejam iguais, somente uma dessas condições sendo correta, eu já entro nessa condição. E o último, verifica se os três lados são diferentes para formar o triângulo escaleno. Então, verifico se x é diferente de y, se o x é diferente de z e se o y é diferente de z. Somente se essas três condições foram verdadeiras, por isso que eu utilizo e, é que ele vai entrar nessa parte aqui da minha condição. Vamos executar o algoritmo para verificar se está correto. Então, vou lá em executar, vou informar um valor para x, 3, informar outro valor para z, 20, e outro valor para y e outro valor para z, 1000. Os valores informados não formam um triângulo. Beleza, de fato não tem como formar um triângulo. Então, já fiz o primeiro teste. Vamos testar agora se forma um triângulo. Então, vamos testar o equilátero. Eu vou informar 10.5, 10.5, três lados iguais, 10.5. Formou um triângulo equilátero. Vamos fazer um teste para o triângulo isósceles. Então, vamos lá, vamos executar. 10, 7.6 e 10. Triângulo isósceles. Então, está certo. E por último, vamos verificar o escaleno. Então, vamos lá, executar novamente. Eu vou ter medida 5, medida 6 e medida 7. Escaleno. Então, está funcionando corretamente aqui o nosso exercício, tá? Lembrando que eu aconselho que seja feito todos os exercícios dessa lista, certo? Então, se esforcem para fazer todos os exercícios da lista. E caso tenha alguma dúvida, pode aí estar entrando em contato para a gente tirar essas dúvidas, certo? Por essa aula é só. Muito obrigado. Até a próxima aula. Valeu!